Queridos, o ser humano, ele não foi criado para viver sozinho. Nós, enquanto seres humanos, nós precisamos de companhia. Nós sentimos prazer na companhia e no contato com outras pessoas. E de uma maneira muito especial, isso ficou evidente ao longo deste ano de 2020, quando nós fomos obrigados a praticar o distanciamento social. Como foi e como está sendo difícil para nós ficar longe das pessoas e evitar o contato com outras pessoas. E, em especial, aquelas pessoas pelas quais nós temos um carinho, as pessoas as quais nós amamos. É muito difícil a gente ficar longe, é muito difícil a gente não ter este contato. Ficou muito claro para mim, eu acredito que também para muitos de vocês, que viver distantes uns dos outros não é da nossa natureza. Isso é um grande desafio. E, como eu disse, foi a necessidade que nos levou a esse distanciamento, mas, ao mesmo tempo, a necessidade nos levou a nos adaptar e também criar meios para que, de alguma maneira, a gente pudesse diminuir esse distanciamento e, de alguma maneira, poder nos aproximar das pessoas, mesmo que por meios da internet. E mesmo que a internet ela seja uma ferramenta importante para nos aproximar uns dos outros, como nós estamos fazendo agora, ela jamais substituirá o contato pessoal e os encontros presenciais. E eu creio que muitos de vocês estão sentindo falta dos nossos encontros aqui na igreja, assim como eu também. E a nossa oração é para que a gente possa logo estar de volta, todos nós reunidos aqui e em contato uns com os outros e também desfrutando da companhia uns dos outros. Queridos, e quem sabe, somente agora muitas pessoas estão se dando conta de que nós nem sempre estamos dando o devido valor para os nossos relacionamentos. Quem sabe nesse tempo de distanciamento, onde muitas pessoas ficaram privadas do contato com outras pessoas e talvez até mesmo distante das pessoas que amam, ou pelas quais têm carinho, talvez muitas pessoas perceberam e se deram conta que elas não valorizavam suficientemente esses relacionamentos. E que talvez agora elas estão percebendo o quanto esses relacionamentos são importantes e o quanto eles fazem falta para nós. Talvez muitas pessoas estão se dando conta de que aquilo que talvez era tão comum e acessível para nós acabava sendo negligenciado, porque nós estávamos envolvidos em tantas outras atividades, estávamos envolvidos na correria do nosso dia a dia, que nós deixávamos muitos relacionamentos que são importantes de lado e priorizávamos outras coisas. E agora, quem sabe, estamos percebendo o quão importante esses relacionamentos são. Mas, ao mesmo tempo em que nós percebemos, nesse tempo de pandemia e de distanciamento social, que relacionamentos são importantes, nós também, em algumas situações, estamos percebendo que relacionamentos eles se revelam um grande desafio para nós, em especial quando nós precisamos conviver mais tempo com a nossa família, com aquele núcleo familiar mais próximo, por um período de tempo muito maior do que nós estávamos acostumados. Acontece que hoje, muitas vezes, marido, esposa, pais e filhos, eles estão passando muito mais tempo dentro de casa do que eram acostumados antes. E isso tem se demonstrado um desafio muito grande, porque às vezes nós também já não estávamos mais acostumados a conviver com as pessoas, porque nós estávamos envolvidos em tantas outras coisas, que às vezes a gente apenas chegava em casa, tinha um pequeno contato e cada um ia para o seu canto e a gente não se via mais. E agora não dá para fugir, e a gente se vê obrigado a ter que conviver mais tempo e estar dividindo os mesmos espaços. E talvez porque a gente também não investiu nesses relacionamentos, a gente acaba percebendo que talvez a gente não tem tantas coisas em comum e que muitas vezes a gente nem conhece tão bem o outro, ou que a gente não tem trabalhado algumas situações sensíveis e que tornam os nossos relacionamentos, quando se tornam mais comuns e mais intensos, um grande desafio. Essa convivência intensa e prolongada se tornou para algumas famílias um problema, infelizmente. E a convivência harmoniosa se tornou um grande desafio. E aí, queridos, vocês percebem o tamanho do problema que nós estamos enfrentando? Se, por um lado, nós estamos sentindo a falta de contato com pessoas, por outro lado, nós também temos indivíduos que já não suportam mais ficar em casa com as mesmas pessoas. E a conclusão que nós podemos tirar de toda essa experiência é que relacionamentos, sim, eles são importantes, extremamente importantes, mas ao mesmo tempo relacionamentos são desafiadores para todos nós.
E eu não tenho dúvida nenhuma que nós temos diante de nós uma excelente oportunidade para repensarmos todas as nossas relações, todos os nossos relacionamentos e aprendermos a nos relacionar melhor com as pessoas, sejam aquelas que estão mais distantes ou aquelas que estão mais próximas de nós. E aprender a nos relacionar com as pessoas de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais correta do que nós estávamos fazendo até então. E essa é a reflexão que eu quero propor para nós nesta noite, nesta mensagem. Aprender e a refletir sobre os nossos relacionamentos e aprender a desenvolver relacionamentos mais saudáveis, mais, que sejam mais proveitosos para a nossa vida. E a primeira questão, então, que eu quero destacar nesta reflexão é os desafios dos relacionamentos. Por que os relacionamentos são tão desafiadores? Eu poderia trazer muitas informações e muitos dados a respeito deste assunto que procuram demonstrar por que os relacionamentos são tão desafiadores de uma maneira especial nos dias em que nós estamos vivendo. Mas eu quero apenas destacar dois. Em nossa cultura, nós temos comportamentos que influenciam fortemente a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas. E eu quero destacar dois tipos de comportamento que influenciam a nossa relação com as pessoas. O primeiro comportamento é o individualismo, que é uma marca muito forte da nossa cultura dos nossos dias. E o que é o individualismo? O individualismo é a tendência, é a atitude de quem vive exclusivamente para si mesmo, que demonstra pouca ou nenhuma preocupação com outras pessoas. Na nossa cultura que enfatiza o individualismo, a importância de você pensar em você em primeiro lugar, faz com que a gente muitas vezes viva colocando as nossas prioridades acima de tudo e de todos. O que importa sou eu, o que importa são os meus desejos, os meus projetos, as minhas vontades, isso está acima de tudo e de todos. E esse tipo de comportamento vai acabar influenciando os nossos relacionamentos. O segundo comportamento, o segundo conceito muito presente em nossa cultura, que é um reflexo do individualismo, é o utilitarismo. O utilitarismo é quase que uma consequência do individualismo, como eu disse, porque uma vez que eu estou colocando os meus interesses, a minha vontade, os meus desejos acima de tudo e de todos, a tendência é que eu me relacione com as pessoas na intenção de que elas me ajudem a alcançar aquilo que são os meus objetivos e os meus desejos. Ou seja, eu me relaciono com as pessoas de uma maneira utilitaristas. Elas são meios para que eu alcance os meus fins. As pessoas são coisas das quais eu coisifico as pessoas. Eu faço com que as pessoas elas estejam ali para que elas sejam usadas para que eu alcance os meus objetivos. Os relacionamentos se tornam um meio para alcançar o que eu desejo. E talvez você já tenha percebido como esses dois conceitos, do individualismo e do utilitarismo, influenciam fortemente os nossos relacionamentos em nossos dias. E o problema é que esses dois tipos de comportamento, eles afetam negativamente as nossas relações. Elas afetam negativamente a relação entre todas as pessoas. E a consequência disso é que o individualismo e o utilitarismo, ele acaba causando e gerando muita dor, muito sofrimento nas pessoas, porque ele acaba criando relacionamentos que não geram intimidade, proximidade, muito menos cumplicidade. É a busca tão somente pela satisfação individual e o outro pouco importa. Queridos, quando a Bíblia ela trata sobre o assunto relacionamento, a Bíblia procura apresentar uma abordagem diferenciada da nossa cultura. Uma abordagem que procura nos ensinar a desenvolver relacionamentos que não são influenciados pelo individualismo e muito menos pelo utilitarismo. A Bíblia, ela reconhece, em primeiro lugar, a importância dos relacionamentos. E a Bíblia também procura deixar muito claro a necessidade humana de desenvolver relacionamento. E diferente dos conceitos presentes em nossa cultura, a Bíblia ela procura também nos ensinar que, para que um relacionamento ele seja bom para todos, esse relacionamento ele tem que ser um relacionamento de interdependência.
onde um indivíduo reconhece a importância não apenas das suas necessidades, mas ele também consegue reconhecer a importância e o valor das necessidades do outro. Isso é interdependência, quando eu não penso apenas em mim, nos meus desejos, nas minhas vontades, mas eu também procuro olhar e perceber os desejos, a vontade e as necessidades do outro. Queridos, vejamos o que o apóstolo Paulo escreve numa de suas cartas, lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 12 a 27. Aqui ele procura descrever como deveria ser um relacionamento de uma maneira que esteja conectado com aquilo que é o princípio bíblico. O apóstolo Paulo escreve: ora, assim como o corpo ele é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é composto de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque eu não sou olho, eu não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo, segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, eu não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, eu não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis, e os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo, dando maior honra aos membros que dela tinha falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro deste corpo. Queridos, vocês percebem? Aqui nós encontramos o conceito bíblico ideal para todo e qualquer relacionamento humano. E primeiro, a primeira coisa que o apóstolo Paulo procura destacar aqui é que os relacionamentos mais importantes e a única maneira de nós, de fato, construirmos relacionamentos que sejam saudáveis, nós temos que entender que, antes de qualquer coisa, nós precisamos buscar e devemos construir um relacionamento com Cristo. Isto porque somente Cristo pode nos libertar do nosso individualismo, do nosso egoísmo, que nada mais é do que a manifestação do pecado. Por isso, antes de nós tentarmos melhorar ou desenvolver, ou buscar desenvolver relacionamentos saudáveis, a primeira coisa que nós precisamos fazer é buscar ter um relacionamento com Cristo. Porque somente Ele pode nos libertar do nosso individualismo, que, como eu disse, nada mais é do que a manifestação do pecado. Porque nós fomos criados por Deus para viver num relacionamento perfeito com Deus, conosco mesmos, com as pessoas e com todo o restante da criação. O problema é que o pecado bagunçou todos esses relacionamentos. O pecado fez com que tudo fosse prejudicado, tudo fosse deturpado, tudo fosse prejudicado. E desde que então o pecado começou a fazer parte da realidade humana, todas essas relações agora se tornaram disfuncionais e desajustadas. E por isso que é somente em Cristo é que nós temos a oportunidade de sermos perdoados do nosso pecado e, ao mesmo tempo, de sermos curados de tudo aquilo que o pecado gera em nós, do egoísmo, do individualismo, do utilitarismo, enfim, de todas essas facetas destrutivas do pecado.
Somente então, quando nós estivermos buscando desenvolver um relacionamento com Cristo e Cristo estiver nos curando e nos restaurando do pecado que está em nós, é que então, de fato, nós poderemos nos relacionar de uma maneira apropriada com Deus, conosco mesmo, com as pessoas e com o restante da criação. Sem Cristo, todas as relações serão disfuncionais. E a única maneira da gente ter uma relação saudável, um relacionamento que seja significativo para nós e para as outras pessoas, é se esse relacionamento ele for uma consequência do nosso relacionamento com Jesus. Porque uma vez que nós estamos nesse relacionamento com Cristo, então nós podemos nos relacionar com as outras pessoas e com tudo que está à nossa volta, da maneira como Deus deseja. E a maneira que Deus deseja que os nossos relacionamentos sejam construídos é da maneira como Paulo descreve. Paulo usa a ilustração do corpo. Ele diz o seguinte: nós somos muitos membros que compõem um único corpo onde Cristo é o cabeça. Ou seja, a partir do nosso relacionamento com Cristo, nós nos conectamos uns aos outros. Em nossas diferenças, cada um é diferente do outro, mas a partir de Cristo nós temos a oportunidade de nos conectarmos uns aos outros. E com isso, nós acabamos sendo muitos membros, mas que pertencem a um mesmo corpo, que estão ligados uns aos outros. E como eu disse, nesse corpo, a semelhança do nosso próprio corpo, que nós temos diferentes membros, nós também, no corpo de Cristo, nós somos diferentes uns dos outros, mas nós somos interdependentes. Eu dependo um do outro. Paulo fala, o olho depende dos pés, das mãos, as mãos dependem do ouvido. E assim um precisa do outro. Nós não podemos olhar para o nosso corpo e dizer, olha, eu acho que esse membro aqui é dispensável, eu vou cortar e jogar fora. Jamais faríamos isso. E quando nós estamos num relacionamento com Cristo e nós percebemos que nós estamos ligados a outras pessoas e nós dependemos de outras pessoas, nós vamos perceber que apesar das diferenças que nós temos, nós somos dependentes uns dos outros. E cada um, ele tem a sua importância. Cada um tem o seu papel dentro deste corpo. Dentro de um relacionamento, cada pessoa, do seu jeito, ela é importante. E ela tem algo que pode contribuir para que a nossa vida seja melhor, para que a gente amadureça, para que a gente cresça, se desenvolva quanto indivíduo. Assim como Deus pode usar a nossa vida para também ajudar outras pessoas a crescerem, a amadurecerem, a se desenvolverem como indivíduos. Por isso todos são importantes. É nessa diferença que nós temos uns dos outros, é que nós temos a oportunidade de crescer. E isso faz com que todos sejam importantes e de que ninguém seja dispensável. Esse é o tipo de relacionamento que a Bíblia nos propõe, um relacionamento de interdependência, onde todos são importantes e ninguém é dispensável. Queridos, se o individualismo e o utilitarismo da nossa cultura, como eu já disse, gera muita dor e sofrimento, a proposta bíblica nos apresenta um caminho alternativo. Porque, queridos, se nós nos deixarmos contaminar por esses conceitos da nossa cultura, que é o individualismo e o individualismo, o que nós vamos perceber à nossa volta é que nós estaremos cercados de pessoas que podem até estarem rodeadas de gente, mas que se sentirão sozinhas, porque o individualismo e o utilitarismo não geram comunhão, não geram integração. E isso gera dor e sofrimento, porque, como eu disse no início, nós, enquanto seres humanos, nós somos dependentes de relacionamento. E o individualismo e o utilitarismo não geram comunhão, eles geram solidão. E tem um exemplo de uma pessoa muito conhecida que faleceu já há um tempo, que deixa isso muito claro, e ele tem uma frase que eu quero compartilhar com vocês, que é o ator Robin Williams. Ele diz o seguinte: eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje eu sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Isso é o fruto do individualismo e do utilitarismo da nossa cultura. Por isso que Cristo nos convida a caminharmos numa direção diferente. Não do individualismo, não do utilitarismo, mas o caminho da comunhão, da integração, da interdependência. O contrário da solidão é comunhão. Esse é o princípio que deveria influenciar todas as nossas relações. E por isso, queridos, eu quero dizer o seguinte: aproveite este tempo para também trabalhar os seus relacionamentos, para refletir sobre a maneira como você tem se relacionado com as pessoas, sejam aquelas do seu núcleo familiar mais próximo, ou também seja com aquelas
pessoas que estão mais distantes de você, seus amigos, seus parentes mais distantes, pessoas com as quais antes você tinha contato, mas que você não valorizava esse relacionamento, a amizade, o contato que você tinha com elas. Esse é o momento de nós refletirmos sobre os nossos relacionamentos e aprendermos o quanto eles são importantes e como nós podemos desenvolver esses relacionamentos de maneira saudável, de acordo com os princípios bíblicos. Queridos, eu quero concluir esta mensagem dizendo o seguinte: aproveite este tempo e invista no seu relacionamento com Cristo, por meio do estudo da Bíblia e da oração, para que você possa desenvolver um relacionamento ainda melhor com Deus, um relacionamento de intimidade, amizade, um relacionamento onde Cristo possa estar transformando a sua vida e trabalhando o pecado e todas as coisas que o pecado tem gerado na sua vida, de maneira com que você possa se tornar uma pessoa melhor. E uma vez que, através do relacionamento com Cristo, você se torne uma pessoa melhor, deixe Cristo trabalhar na sua vida também a maneira como você se relaciona consigo mesmo, com as pessoas e com o mundo. Porque é isso que Cristo vai fazer. Uma vez que você está conectado a Ele, Ele vai transformar, vai mudar a sua vida e vai te ajudar a se relacionar melhor consigo mesmo, com as pessoas ao seu redor e com o mundo como um todo. E por fim, queridos, deixe a solidão, que é fruto do individualismo e do utilitarismo, e deixe a solidão de lado e comece a viver em comunhão, num relacionamento de interdependência com outras pessoas a partir de Cristo. Que você consiga viver isso na sua vida e que você consiga experimentar o quão gratificante isso é. Que Deus abençoe a todos.